Acampar numa floresta é a maneira mais divertida de passar um fim de semana com a família e os amigos. Óbvio que se você gosta de contato com a natureza. Mas quando a noite cai, as coisas assustadoras começam. De ouvir ruídos estranhos a ver figuras desconhecidas na floresta nos faz pensar duas vezes antes de fazer esse contato tão intenso com a natureza. No vídeo de hoje, campistas relataram os piores momentos que vivenciaram. Você pode ter problemas para ficar confortável em sua próxima viagem de acampamento, depois de ouvir esses relatos. Eu estava olhando as estrelas, acampado em um parque perto da cidade. Sem barraca, apenas um saco de dormir e almofada. Esta era uma área bastante popular entre pessoas que corriam e faziam caminhadas. Eu havia encontrado um bom local em um campo a poucas centenas de metros do topo, obscurecido por grama alta e arbustos, mas com uma bela vista do vale abaixo e das montanhas ao longe. Foi muito bom. Vi algumas estrelas cadentes, ouvi coiotes cantando ao longe e dormi muito bem, pois era uma noite quente de verão. De manhã, ao raiar do dia, fui acordado por uma das coisas mais estranhas que já ouvi. Acima de mim, na colina, eu podia ouvir algum tipo de cantarolar. Devido à minha localização, eu não podia realmente ver o que estava acontecendo e, sinceramente, não estava disposto em mudar de posição. A voz alta e profunda de um homem estava meio que cantando ou gritando em um idioma que não conseguia identificar. Parecia uma língua derivada do latim, mas definitivamente não era espanhol, embora ele continuasse repetindo uma palavra que soava semelhante a diablo. Havia outras vozes também, mas ele estava claramente liderando o que quer que estivesse acontecendo lá em cima. Eventualmente, quando ele terminou seu canto, deu para escutar alguns aplausos e gritos. Em seguida, um silêncio absurdo. Depois de esperar um pouco para ter certeza de que estava claro, fui até onde o som tinha vindo. Não havia evidência física de nada. Perguntei a todo mundo que eu conhecia na cidade se eles tinham alguma ideia do que poderia ter sido, e ninguém tinha ouvido nada parecido. Até hoje, um dos meus maiores arrependimentos é de não ter espiado do meu esconderijo para ver o que diabos estava acontecendo. Eu estava mochilando no início dos anos 2000 com um amigo meu. 3 dias de caminhada e tínhamos visto apenas um outro casal. Na terceira noite, por volta das 4 da manhã, fomos acordados em nossa barraca com o que pareciam gritos na floresta. Grandes gritos guturais. Obviamente estávamos assustados sentados na barraca sem saber o que estava lá fora e, claro, com medo de sair. Começamos a ouvir o que parecia ser granizo por cerca de 15 minutos caindo, seguido de passos pesados perto do nosso acampamento. Meu amigo e eu começamos a gritar e fazer muito barulho, e o barulho do lado de fora da barraca parou lentamente. De manhã, depois de não dormirmos nada, abrimos a barraca e vimos a cena mais assustadora. Ao redor, havia literalmente milhares de pedrinhas que não estavam lá na noite anterior. Cercando a barraca, em um círculo quase perfeito, havia 20 ou mais pedregulhos enormes. Meu amigo e eu saímos de lá fazendo uma caminhada de 3 dias em um dia só, praticamente correndo todo o caminho até o carro. Estávamos fazendo uma viagem em um grupo na floresta, a literalmente 40 minutos de qualquer cidade. Perguntamos ao nosso líder do grupo se poderíamos voltar para nossas barracas durante a noite. Ele disse que sim, e começamos a andar. Tivemos que andar por um caminho de 10 minutos e passar no meio de uma mata fechada. Quando estávamos a meio caminho de nossa barraca, tive uma sensação desconfortável.
Me virei e literalmente a 10 passos atrás de nós estava um cara aleatório em uma túnica amarela nos seguindo. Falei aos meus amigos. Todos nós viramos e nenhum de nós o reconheceu. O cara da túnica apenas sorriu por um segundo e depois saiu correndo do caminho para a floresta. Então, meus amigos e eu corremos para as barracas onde o resto do grupo já estava. Contamos isso ao líder do grupo. Então ele ligou para os outros líderes e eles fizeram uma pequena busca. Não encontraram nada, mas uma nova regra foi posta em prática, que exigia que alguém estivesse com um líder o tempo todo quando alguém estivesse fora de sua barraca. Eu estava na minha barraca e era meio da noite, talvez 1 da manhã, quando acordei com vontade de urinar, como de costume. Estava prestes a abrir a barraca quando ouvi um pequeno som de arranhar. Fiz uma pausa. Era um som lento, deliberado, de escavação. Era muito rítmico para um animal. Então, depois de me certificar de que não era meu pai, que estava dividindo a barraca comigo, abri um canto da barraca e espiei. A lua estava brilhante o suficiente para que ela iluminasse uma jovem garota agachada bem ao lado de nossa pequena barraca, cavando o chão com as próprias mãos. Meu pai saiu e apontou a lanterna para ela, dizendo para voltar de onde tivesse vindo. A jovem levantou-se silenciosamente, deixando um buraco de 10 centímetros de profundidade ao lado da barraca, e começou a se afastar. Saí, fiz xixi e voltei para o meu saco de dormir. Alguns minutos depois, fui acordado novamente por um barulho de uma pessoa ou um animal andando por onde tínhamos colocado nossas coisas. Olhei para fora e lá estava a jovem novamente, só que dessa vez andando agachada em volta de nossas coisas e olhando nossos pertences do jeito que um animal olharia. Meu pai saiu da barraca, apontou a lanterna para ela novamente e ela o encarou. Ele pediu que a moça gentilmente saísse dali, mas ela apenas ficou lá, suja e com a aparência descuidada, mas claramente não desnutrida, olhando para a luz da lanterna do meu pai. Ele desistiu e voltou para nossa barraca. Logo, nós a ouvimos cavando novamente em seu pequeno buraco, que nesse momento já devia ter uns 15 centímetros. Eu gritei para ela ir embora. Depois disso, ela fugiu de um jeito animalesco e nunca mais voltou. Voltei a dormir, e pela manhã, nossas coisas todas estavam espalhadas, mas nada foi roubado. Eu trabalho como líder de acampamento. Certa vez, liderei uma viagem ao topo do Mount Stringer, na Carolina do Norte. É uma subida difícil para chegar ao topo e cerca de 6 quilômetros da estrada mais próxima. Eu estava liderando um grupo de 8 crianças do ensino médio e tinha um co-instrutor junto comigo. Estávamos acampando no topo da montanha. Era uma linda noite de lua cheia. Em determinado momento, as crianças e o outro co-instrutor foram para a cama em suas barracas. Já eu escolhi passar a noite em uma rede. Fiquei lendo meu livro, acordado até mais tarde. Quando senti sono, apaguei o lampião para dormir. Tudo ao meu redor estava bastante claro por causa da lua, e da posição em que eu estava, podia ver a trilha que tínhamos feito para chegar ao topo. Deitei ali, apreciando a paisagem, quando notei algo se movimentando na trilha. Os ursos são comuns na área, então fiquei alerta. À medida que se aproximava, parecia mais uma pessoa do que qualquer animal. Estávamos no meio do nada e havia alguém subindo a trilha sem lanterna ou qualquer equipamento. Congelei, vendo aquela pessoa se aproximar do nosso acampamento. Ela se aproximou, mais e mais. Quando chegou, simplesmente parou. Observei o que parecia ser um homem inspecionando o nosso acampamento. Eu realmente só podia ver o contorno dele. Ele ficou lá no que pareceu ser uns 30 minutos. Então se virou
e se sentou debaixo de uma árvore, de frente para as barracas onde todos estavam dormindo. Ele estava sentado de uma forma que eu sabia que não era uma tentativa de dormir. O cara ficou ali sentado apenas olhando. Eu não tinha ideia do que fazer. Resolvi só esperar. Então, ele se levantou. Levou um momento para examinar o acampamento por mais alguns minutos e então voltou pela trilha que ele tinha vindo. Até hoje, não tenho ideia de quem era aquele cara, mas claro que me assustou. Fiquei paranoico depois disso. Não falei para ninguém, mas fiquei com a sensação o resto da viagem toda de que estava sendo perseguido. Até a próxima. Obrigado.